Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre relacionamento entre classes, né? Que a gente vai fazer aqui um exemplo parecido com o curso em vídeo que a gente vai criar, né? A classe lutador e a classe luta. E essas classes, né? A lutador e luta vão se relacionar. Por exemplo, a luta vai ter dois lutadores, então basicamente essa é a relação. O lutadores vai pertencer a lutas e lutas vão ter, né, lutadores, né, na luta. Então a gente vai basicamente criar esse relacionamento. Eu vou fazer uma simplificação aqui na algumas classes, mas o conceito vai ser o mesmo. Então eu vou criar aqui o lutador.py, que vai ser uma classe lutador, né, que vai ter, por exemplo, o método init, que é o método construtor, né, self. E no caso do curso em vídeo eles fizeram mais métodos, mais atributos. No caso eu vou só receber o nome e o peso. Vai ter outros atributos, como por exemplo categoria, vitórias, derrotas e empates, mas não vai ter nacionalidade, idade e altura, porque eu acho que vai ficar muita encheção de linguiça, vamos dizer assim, vai ter um monte de setter, getter e tal. Então vamos simplificar um pouquinho. Então vamos colocar self.nome, né, privado, encapsulamento, e self.peso igual a peso. E depois também vamos colocar aqui os valores padrões que iniciam as vitórias como zero, né? Self.derrotas também vai ter, que vai setar como zero também. E vai ter também os empates. Então cada lutador vai guardar a quantidade de vitórias, derrotas e empates que ele teve. É, outra coisa que a gente vai fazer, então, vamos criar agora os métodos getters para o nome e para o peso. E para vitória, derrota, empate também. Categoria também vai ter. Então vamos fazer os getters desses atributos. Então, arroba property como decorator na frente, def nome. E aí a gente coloca self e coleta o nome aqui. Return self.nome. Então vou copiar essa estrutura básica aqui do getter. Aqui a gente vai trocar, por exemplo, para peso. Para fazer essa substituição do código aqui no Visual Studio Code, é Ctrl D, tá? Se você estiver usando o Visual Studio Code e quiser dar uma aumentada de velocidade aqui, então tem esse atalho aqui. Derrotas, tem os empates e tem também a categoria que a gente ainda não definiu, mas vamos colocar aqui já, que é não colocar embaixo das vitórias, vou colocar aqui embaixo do peso, que é arroba property, def categoria, o, o self return self.categoria. A gente vai ter esse atributo ainda. E como é o seguinte, a categoria ela não vai ser definida tipo no inicializador, né, no nosso construtor, vai ser definida dependendo do peso. Então, o que, que a gente pode fazer para que a gente defina essa categoria? Eu vou criar um método privado chamado setCategoria, que a gente só vai chamar quando for necessário. Que vai receber o self, né? E como que vai funcionar? No caso que a gente viu lá no curso em vídeo, as categorias são setadas dependendo do peso. Se o peso, por exemplo, o self.peso no caso, né, que a gente está na classe, se o peso for menor do que 52.2, eles colocaram que o peso, a categoria deve ser igual a inválida. Elif, se o peso for menor do que, né, menor do que menor ou igual a 70.3, ou seja, tiver no intervalo de 52.2, 52.3 e 70.3, quer dizer que está na categoria leve. Essa é, essa lógica de negócio, né, foi o curso em vídeo que criou. Né, eu não sei se exatamente se as categorias de lutadores na vida real são essas, mas bom, o que importa é que a gente, é o exemplo, é basicamente um exemplo, então não tem que seguir a risca o que tem na vida real, mas bom, é basicamente isso, as categorias que a gente vai ter e elas vão ser setadas dependendo do peso. Então eu vou colocar aqui todas as categorias que estava definido lá no vídeo, lá
da teoria, né? Que a gente tem também que se for menor que 120.2, então a gente coloca a última categoria, que é a categoria pesada. Também tem o else, caso seja maior que tudo isso aqui, aí já entra também numa categoria inválida. Então a gente acabou fazendo a criação do set categoria, mas ainda a gente não está chamando. Aqui no construtor a gente pode chamar ela, porque o que acontece? Quando a gente chama o construtor, a gente está passando um peso. E a gente tem que dar uma categoria para esse peso, né? Então a gente tem que chamar o set categoria. E a gente também vai criar um setter para o nome e para o peso. Então, vamos colocar aqui arroba nome.setter. E porque tem um detalhe que eu acho que eu tinha esquecido na aula de setters e getters, que o getter tem que vir antes do setter, porque senão vai ter problema. Então, tem esse detalhe. Então, vou fazer o setter do nome, vai ser simples, vai ser simplesmente chamar o self.nome igual ao nome recebe. E aqui a gente coloca também o setter do peso, que vai ser um pouquinho diferente, porque quando a gente seta o peso, a gente está mudando o peso, obviamente. E o que acontece? A gente muda possivelmente a categoria, então a gente tem que chamar o set categoria quando a gente chama o set peso. Então vamos fazer o seguinte: self.peso é o novo peso e a gente já chama o self do set categoria. E pronto. Basicamente isso. Tem algumas coisinhas a mais que a gente tem que fazer, por exemplo, os métodos para manipular vitórias, derrotas e empates. Se a gente deixar assim, simplesmente não tem como manipular. Então a gente pode fazer o método, deixa eu me lembrar, ganhar, se eu não me engano, ganhar luta, né? Na verdade, agora que eu lembrei o que estava lá no curso, em vídeo, né? No caso. E a gente simplesmente vai somar vitórias. Então, vitórias mais igual a 1. E a gente tem um método para derrota, perder luta, né? Perder luta. Que vai simplesmente aumentar o número de derrotas. E também tem o def empatar luta. Receber self.empates mais igual a 1. E a gente não vai fazer setters de vitórias, derrotas, empates, porque justamente a gente só vai usar esses métodos aqui para manipular a vitórias, derrotas e empates. Não faz sentido a gente, por exemplo, fazer um setter e colocar vitórias como uma string ou um número negativo, por exemplo. Então a gente garante que o número de vitórias vai ser positivo, por exemplo, e zero ou mais, né? E bom, basicamente isso. A gente pode também criar um método apresentar, porque provavelmente a gente vai querer ver algumas informações para testar. Então vou criar um método aqui apresentar, que basicamente só vai fazer uns prints na tela, só para a gente testar algumas coisas depois. Então vou colocar o nome, vai printar o self.nome para a gente identificar qual que é o lutador que a gente está falando sobre. Eu vou colocar o peso aqui. Vou colocar também a categoria. Não, opa, categoria. Deus. Fiz besteira aqui, mas bom. Aqui, pronto. Vou fazer também, vamos dar Ctrl V. Trocar aqui por vitórias e arrumar aqui. Vou fazer também para derrotas. Arrumar aqui. E para empates, né? Então a gente consegue testar melhor aqui com esses métodos aqui. Agora, vamos criar alguns objetos aqui, alguns lutadores só para testar. Vou criar o lutador 1, que vai ser o lutador que tinha lá no curso de vídeo, que é o PutScript. E ele vai ter o peso de 80. E vamos criar o lutador 2, que vai ser o Deadcode, que eu não, se não me engano tinha também no curso em vídeo, que vai ter 82.3. E aí eu vou chamar o apresentar dos dois. Então lutador 1.apresentar
e lutador 2.apresentar. Eu coloquei uns pesos parecidos para eles terem categorias iguais, para que a gente consiga testar depois a classe luta. Porque a luta, pelo jeito tá tudo certo, vamos ver. Put script, peso 80 e tal. Tá, parece que tá tudo certo. O que acontece? A luta. Vamos fazer outra coisa antes disso. Fazer o lutador 2. Peso igual a, sei lá, 100. 100. Porque aí vai mudar a categoria, né? E tá funcionando certinho. A gente fez o set, né? A gente chamou aqui o setter do peso, que chamou o set de categoria e acabou mudando a categoria, só para fazer um teste. Tá funcionando tudo certinho. Então, eu deixei eles com peso parecido para deixar na mesma categoria, porque a luta só pode ocorrer se estiverem na mesma categoria. Então, depois a gente vai usar esses dois lutadores para fazer um teste. Então, eles têm que estar na mesma categoria. Depois a gente pode mudar as categorias para ver se não funciona a luta, no caso, né? Mas bom, vamos lá criar agora a nossa luta.py, que vai ter a nossa classe luta, né? Que vai ter os lutadores dentro dela. Aqui no definite dela, eu vou definir o seguinte: é, self, e só vai receber o self por enquanto. Eu vou dentro aqui, eu vou definir que a gente vai ter os dois lutadores, o desafiante e o desafiado. Então a gente coloca o desafiante, só um segundo, e o desafiado. Desafiante a gente vai colocar por enquanto que vai ser none, porque vai ser objeto no caso, então a gente coloca esse valor aqui, none, que é o null, por exemplo, que vai dizer que não tem objeto ainda, né? Então a gente vai fazer por enquanto deixar eles como desafiado, como none, porque não tem ainda. E também deixar que a luta ainda não foi aprovada, igual a false. A gente vai criar um método chamado marcar luta, que vai receber o self, obviamente, vai receber um desafiante, que vai ser um lutador, um objeto da classe lutador, e um desafiado. E a gente vai fazer alguns testes, né? A gente vai, primeiro, if o desafiante não pode ser desafiante. Vamos fazer algumas verificações do desafiante. Oh, meu Deus. Desafiante precisa ser diferente do desafiado. Então, se a gente passar dois objetos iguais, né? Passar, por exemplo, a gente passa o lutador 1, luta contra o lutador 1, é para dar erro. Então, a gente faz essa verificação. Então, além disso, o desafiante ponto categoria que ser igual o desafiado ponto categoria. Então, para dar certo a luta, né, essa aqui foi a verificação, os dois têm que estar na mesma categoria e não podem ser a mesma pessoa. Então, vamos colocar agora, setar aqui os nossos atributos. Então, o desafiante vai ser o desafiante, já que deu tudo certo. O self ponto desafiado vai ser o desafiado. E o self ponto aprovado vai ser igual a true. A luta foi aprovada. Se não, a gente pode manter simplesmente o self ponto aprovado como false. E colocar como os dois aqui. Copiar aqui rapidinho. E trocar aqui por none. Colocar aqui não foi aceito, então a gente coloca como none de novo. Caso já tenha sido marcada uma luta e agora ocorreu o problema. Outra coisa que a gente vai precisar aqui, eu já vou importar. Import random. Que é o seguinte. Agora que a gente vai fazer a luta em si, né? Que deixa eu lembrar qual que é o nome que foi usado lá. Marca luta. Tá, eu não lembro o nome que é. Ah, o método lutar, né? O nome chama lutar. Que vai simplesmente chamar o self. Tá. Aqui no lutar, o que a gente vai fazer? Se self.aprovado, ou seja, a luta foi aprovada, a gente pode simplesmente fazer a luta, no caso, né? O que seria a luta? A gente vai sortear um número aleatório entre 0, 1 e 2. E se for 0, por exemplo, o desafiante ganhou. Se for 1, o desafiado ganhou. E se for 2, por exemplo, pode ser um empate. Mas isso depende. Vai ser só a nossa forma de caracterizar uma luta aleatória, vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Número aleatório é igual a random.randint
entre 0 e 2. Então a gente vai sortear um número entre 0 e 2. If número aleatório igual a zero, vamos considerar que se o número aleatório for igual a zero, quer dizer que o desafiante ganhou. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte, self.desafiante, se ele ganhou, então a gente pode chamar o método, deixa eu lembrar qual que é o nome, eu acho que é ganhar luta. Então ele ganhou, então a gente coloca ganhar luta. Então o que vai acontecer? O desafiante vai aumentar o número de vitórias. E o self.derrota, o desafiado, vai perder. Então perder luta. E a gente pode fazer, por exemplo, agora fazer um print, por exemplo, do... Antes aqui a gente pode, por exemplo, apresentar os dois. Então a gente pode pegar o self. Fazer tipo o print desafiante. E a gente printa o desafiante. No caso, a gente vai printar o desafiante fazendo o seguinte, self.desafiante.apresentar. E a gente faz o mesmo para o desafiado. É basicamente trocar aqui, desafiado. Coloca aqui, D maiúsculo, pronto. A gente faz a apresentação dos dois. Aí a gente pode colocar, por exemplo, desafiante ganhou do desafiado. Só para mostrar aqui o que aconteceu. Depois a gente pode fazer if número aleatório igual a 1, quer dizer que o self.desafiado ganhou. Então a gente pode colocar aqui na ordem certa, desafiante. O desafiante perdeu a luta. Self.desafiado ganhou a luta, então a gente chama o ganhar luta. E a gente pode chamar o fazer um print, né? Falando que o desafiado ganhou do desafiante. E o último caso, né? O else. Opa. E else, se for 2, né? Self.desafiante, quer dizer que é empate no caso. Desafiante. Empatar luta. E self.desafiado. Empatar luta. E aí a gente printa que foi empate. Ocorreu um empate. E pronto, basicamente isso é as classes que a gente vai criar. E a gente acabou. Agora a gente tem que testar no caso, né, pra ver se está funcionando tudo certinho. Então vamos lá. Criar aqui um arquivo chamado main.py e aqui a gente vai importar import lutador from lutador. Acho que é from lutador. Sempre esqueço, sempre troco essa ordem. Ai ai. É assim. Pronto. E from luta import luta. Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui a que a gente tinha feito os testes, né? Essas duas. Vou colocar aqui. Vou tirar os métodos apresentar. E vamos fazer o seguinte, vamos criar uma luta. Luta 1 igual a luta, que não recebe nada, e a gente pode chamar o luta.marcar, luta 1, ponto marcar luta, que vai receber o desafiante e o desafiado. Vamos colocar que o desafiante é o lutador 1 e o desafiado é o lutador 2. E aí a gente chama luta 1.lutar. Vamos ver o que vai acontecer. E depois a gente pode fazer o seguinte, lutador 1.apresentar e o lutador 2.apresentar, porque se der tudo certo, é pra mudar a quantidade de vitórias, derrotas e empates entre esses dois lutadores, já que eles lutaram. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos rodar, vamos ver se vai rodar tudo certo. E pelo jeito rodou tudo certo, vamos ver aqui. Então, o que imprimiu? Imprimiu os nomes aqui. Não sei por que imprimiu antes. É estranho. Imprimiu várias vezes aqui, eu acho que é porque eu não tirei daqui. Ok. Pronto. Agora sim. O desafiante é o put script, porque a gente colocou o lutador 1 como desafiante. E o desafiado é o dead code.
o desafiado ganhou do desafiante. Então, o que aconteceu? Que a gente sorteou o número, vamos ver aqui qual que é. Desafiado, a gente sorteou o número um. Então, quem ganhou foi o desafiado. O desafiado era o Dead Code, então era para ele ter uma vitória a mais. Então, ó, o Dead Code ganhou uma vitória e o PutScript ganhou uma derrota, tá certinho. Vamos rodar mais uma vez, vamos ver, porque agora, como é aleatório, pode acontecer vários resultados diferentes. Vamos ver o que aconteceu. Aconteceu a mesma coisa de novo, talvez tenha que mudar o seed. Vamos ver, rodar de novo. A desafiante ganhou. Desafiado, agora o desafiante ganhou. Então o PutScript tá com uma vitória e o Deadcode tá com uma derrota. Vamos tentar pegar um empate. Ainda não deu um empate. Vamos ver se vai ter um empate para ver se deu certo também. Tá ai ai, não vai vir empate nunca. Mas pode dar um empate caso seja sorteado no número 2. Aí deu empate finalmente. Aí é basicamente isso. O lutador um e o lutador 2 estão se a gente está fazendo, né, uma relação entre as classes, no caso, a luta e o lutador tem uma relação, no caso, a luta tem dois lutadores e esses lutadores, vamos dizer assim, abstratamente, que eles lutam nessa classe luta. Então, é basicamente isso, a gente acabou criando essas duas classes e as relacionando dessa forma aqui. E que a gente pode fazer, por exemplo, a gente está usando aqui dentro da classe luta, o desafiante e o desafiado são lutadores. Então a gente consegue, por exemplo, usar o método, a gente pega, usa o getter, né, da categoria, a gente consegue fazer algumas verificações. Ah, agora a gente pode fazer o seguinte, esqueci de uma coisa. Vamos tentar fazer lutador um contra lutador um, que era pra dar erro, né? Porque tem que ser diferentes, lutadores diferentes. Vamos ver? Aham. Ele não avisa o erro porque eu esqueci de fazer o print, mas a luta não aconteceu, no caso, tá vendo que não tem vitórias nem nada. Se a gente colocar outra categoria, por exemplo, se o lutador 2 for de outra categoria, não aconteceu a luta também. Então, é basicamente isso que a gente tinha que fazer nesse vídeo, né? Fazer as duas classes, a luta e o lutador que se relacionam. Bom, espero que tenha ficado tudo claro como que faz o relacionamento entre classes em Python, com esse exemplinho aqui que a gente pegou do curso em vídeo, né, do lutador e luta. É claro que a gente fez algumas simplificações, porque senão o vídeo ia ficar imenso. Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só mandar nos comentários aqui do YouTube que a gente vai tentar responder. Muito obrigado e até mais.